Olá pessoal, Marco Rian aqui da Belínguas, tudo bem com vocês? Mais uma aula do nosso curso Cidadania Alemã em 10 minutos. Nesse curso nós trabalhamos a cada aula uma, duas, talvez às vezes até três questões do teste Leben in Deutschland, tá? Esse teste é para quem quer, né, adquirir a cidadania alemã, um processo, por exemplo, de naturalização, tá? Ou então no processo do curso de integração, né? Na verdade, o curso de integração ele não dá direito, né, à cidadania, é apenas um curso para facilitar, né, a integração dos estrangeiros, né, dos imigrantes na Alemanha, né, principalmente na questão linguística, né, e também, obviamente, na questão de cidadania mesmo, até porque o governo, né, ou as repartições públicas, eles esperam, né, que as pessoas vivendo na Alemanha, elas entrem em contato, né, então é uma forma de preparar principalmente os estrangeiros, no caso, de prepará-los para que, quando eles tiverem a necessidade de entrar em contato, né, com alguma repartição pública, que eles tenham, então, é, a base, é uma base linguística, né, e também uma base, eu diria assim, jurídica, né, para poder dialogar, para poder eh, fazer requerimentos, né, para poder também, né, defender os seus próprios direitos. Tá? Então, é nesse sentido que vai o curso de integração, né? E, como sempre, a questão linguística também é um aspecto muito importante, né? Não cabe aqui no nosso curso, mas eu tenho um curso exclusivo de idiomas, né? Que vai do nível A1 até o nível B1, quer dizer, o nível básico é completo. É um curso em formato de videoaulas, é um curso extremamente autossuficiente, tá? Quando eu digo isso, você não precisa procurar nenhum conteúdo na internet, o curso já traz tudo o que você precisa, tá? Todas as habilidades de compreensão oral, né? Leitura, vocabulário, gramática, escrita, tá? Até mesmo exercícios para treinar a pronúncia, tá? E tudo num lugar só e com acesso por tempo indeterminado, tá? Então, se você tiver interesse em adquirir o meu curso, entre em contato comigo, o link está aqui na descrição. É só mandar uma mensagem, a gente conversa. Talvez você não precise de todos, né? É possível também adquirir cada nível separadamente. Tá bom? Então, recado dado, vamos então para a nossa pergunta de hoje. Bom, a gente já vem falando muitas vezes aqui no curso sobre a palavra Meinungsfreiheit, tá? Liberdade de expressão, né? Liberdade de opinião, tá? E essa palavra, ela vai ligar as três próximas questões do teste, tá? A questão 16, a questão 17 e também a questão 18, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar as três questões, uma atrás da outra, tá? Na questão, ou melhor, no vídeo passado, dá uma clicada no card que vai aparecer aqui, nós já falamos da palavra Meinungsfreiheit. Então, lá também já tem basicamente a resposta que nos ajudaria, né, ou nos ajudará, nesse caso, a resolver as três próximas questões aqui do teste, tá? Bom, hoje em dia se fala muito em fake news, né? E fake news é uma forma, vamos dizer assim, por um lado, né, de chamar a atenção para algum debate, para algum tema, né? Mas, por outro lado, as fake news podem ser prejudiciais, né? Então, a gente se pergunta até que ponto, né? Até que ponto a liberdade de expressão ela é aceita, né? Se a gente fala de democracia, a gente fala de, né, falar o que a gente pensa, né, sem sofrer nenhum tipo de consequência, porque isso seria uma forma de censura, né? Então,
a gente acha que Meinungsfreiheit, né, liberdade de expressão, dentro de uma democracia, é, permite tudo, né? Ou melhor, tudo é permitido. E não é bem assim, né? Então, por exemplo, na questão 14, nós já debatemos isso, e aqui na questão 16, nós temos exatamente, ou de uma forma muito parecida, a mesma discussão, tá? Então, até que ponto, né? Vamos pegar a última palavra da pergunta, eingeschränkt, tá? Significa limitada, tá? Então, até quando, até que ponto, né? A liberdade de expressão na Alemanha é, limitada, tá? Então, o que que tem que acontecer, vamos dizer assim, para que a pessoa seja culpada por aquilo que ela disse, né? Ou seja processada, por exemplo, por calúnia, né? Até que ponto, né, a gente tem, de fato, a liberdade de expressar a nossa opinião e até que ponto isso extrapola, né, a nossa liberdade, tá bom? Bom, então, na primeira alternativa, nós temos bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen, tá? Então, Verbreitung é a divulgação, tá? Öffentlich é público, então seria divulgação pública, tá? Behauptungen são afirmações, falsch são falsas, tá? Então, divulgação pública de informações falsas, tá? Über einzelne Personen, sobre indivíduos, tá? Pessoas físicas mesmo, tá bom? Então, já está aí a resposta, tá? Quando a gente diz, a partir do momento que você faz alguma afirmação sobre uma pessoa sem ter provas claras, tá? Você está fazendo, até que se prove o contrário, né? Você está fazendo uma afirmação falsa, tá? Você está atacando, agredindo a imagem de uma outra pessoa publicamente, tá bom? Então, tá aqui a resposta. A gente, né, tem a liberdade de expressar a nossa opinião, mas sem agredir, sem denegrir a imagem de ninguém, tá? Vamos lá? Bom, nas seguintes, né, nós já dissemos na questão 14 que não há nenhum problema, né, em criticar o governo alemão, tá? Não há nenhum problema em fazer qualquer tipo de crítica, e é isso que diz ou dizem as alternativas 2, tá? E a alternativa 4 dessa questão, tá bom? Então, bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung, tá? Então, seriam expressão de opinião sobre o governo, né? Expressão, opinião positiva, opinião negativa, tá? E também bei Kritik am Staat, tá? Então, mesma coisa seria a crítica ao Estado. Estado, nesse caso, com letra maiúscula, né? E com letra maiúscula, também é permitido, tá? Não tem nenhum tipo de... O governo não censura, né? Qualquer tipo de expressão de crítica dirigida a ele, tá? E a alternativa 3 é sobre religião, né? Na Alemanha, nós já vimos em questões também anteriores que o artigo 4 da Constituição, né? Ele assegura o direito, né, de liberdade religiosa, tá certo? E também, obviamente, conversas, discussões discutir sobre religião é normal, né? O que não pode, como se diz, né? É atacar, é agredir, é denegrir a imagem, a religião de outras pessoas. Mas falar sobre religião, né? Ou pregar a própria religião não é uma forma de para ser penalizada, é uma forma para ser penalizada, tá? Então, nós temos aí a resposta número 1, ok? Bom, palavra
Meinungsfreiheit é o que vai ligar as três questões da aula de hoje, tá? Então, nós vamos agora para a questão de número 17, tá? E vocês veem aqui logo a palavra Meinungsfreiheit mais uma vez, tá? Então, a nossa pergunta é: die deutschen Gesetze verbieten. Então, as leis alemãs proíbem. Proíbem o quê? Tá? Proíbem a liberdade de expressão dos habitantes. Não, né? Não. A gente está falando de não há qualquer tipo de censura, né, na Alemanha. Então, as leis não proíbem nada. As leis permitem, inclusive, ou às vezes até incentivam, né, que haja uma discussão, que haja um debate sobre as próprias leis, certo? Para que haja mudanças, né? Para que haja mudanças também dentro da sociedade, tá? Petitionen der Bürger und Bürgerinnen, né? Petitionen a gente pode entender aqui como baixo-assinado, tá? Não, obviamente que também não, né? Se eu não me engano, eu acho que o parlamento precisa de pelo menos umas 10.000 assinaturas, tá? Para que uma lei seja, pelo menos, né, para que seja debatido, né, alguma questão seja debatida no parlamento. Fazer baixo-assinado, coletar assinaturas, não acarreta, né, nenhum tipo de penalidade para as pessoas que participam, então, dessas petições, tá? Bom, Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen. Então, nós temos aqui a liberdade de se reunir, tá? Liberdade de se reunir eh, também não é proibido, não é proibido se reunir, tá? A gente tem que levar em consideração também, né? Às vezes, olhando para as alternativas, a gente pensa, gente, mas é óbvio, né? As respostas são óbvias, mas não é bem assim, se a gente lembrar que, né, a Alemanha passou entre 33 e 45 por uma ditadura, né? Então, por censura, e também a Alemanha Oriental, né? Também foi marcada pelo muro, também foi marcada por um período de ditadura, de censura, tá? Então, essas palavras, elas têm um significado muito forte, tá? Para a sociedade alemã, tá? Então, o fato de as pessoas hoje terem a liberdade de expressar a sua opinião, de terem a liberdade de se reunir, tá? Para discutir um determinado tema, é uma conquista, tá? É uma conquista e não pode ser, não é uma coisa que pode ser simplesmente é, considerada como uma coisa óbvia, tá? Então, a liberdade de reunião é uma liberdade permitida, né? Se eu não me engano, acho que é considerado reunião um encontro de duas pessoas, né? É, e uma causa. Claro, a gente precisa de uma causa para que isso seja, né, caracterizado como reunião. Eu digo isso também porque tem, né, os protestos na Alemanha, eles precisam ser anunciados junto à polícia. A polícia tem que autorizar, tá? Algum tipo de protesto. Por quê? Porque tem toda a questão de segurança, né? Segurança não só dos protestantes, mas também a segurança dos outros cidadãos, né, que não estão participando. Tem a questão também jurídica, não. Tem a questão logística, né? Às vezes é necessário fechar uma rua, né? Ou mesmo um quarteirão para que as pessoas possam se locomover livremente. E também tem a questão do horário, né? O silêncio, né? Por último, nós temos a palavra Ungleichbehandlung, tá? Behandlung é o tratamento mesmo, de tratar pessoas, né? E ungleich seria de forma não igualitária, tá? Então, seria um tratamento não igualitário, tá? Dos cidadãos e cidadãs por meio do Estado. De novo, o Estado aqui escrito com E maiúsculo, tá? E aí é que tá, né? Aí é que tá a nossa resposta, porque
né, para o Estado, é, todos os cidadãos são iguais, tá? Inclusive tem na própria Constituição, né, o artigo número 3, tá? Que diz exatamente que alle Menschen sind vor dem Staat gleich, tá? Então, o Estado não pode tratar as pessoas de forma não igualitária, tá? Independente se é um cidadão alemão ou se é um estrangeiro. Claro, cada um tem, né, os seus direitos e os seus deveres, né, de forma separados de forma diferentes, né, mas todas as pessoas têm que ser tratadas de forma igualitária perante o Estado, tá? Então, tá aí a resposta da questão número 17. Vamos então para a questão número 18. E aqui nós temos, novamente, né, vocês veem aqui a palavra Meinungsfreiheit, tá? Nós comentamos, nós estamos ainda, né, nessas questões iniciais do teste, nós trabalhamos muito com o texto da Constituição, tá? Vocês encontram aqui na descrição também o link, né, do texto online, tá, da Constituição, tá aqui, né? Principalmente do artigo 1 ao artigo 5, né? Essas primeiras questões do teste, né? Pelo menos aqui do catálogo, né, de perguntas, elas pareiam, né? Trabalham bastante o conteúdo desses três não, desculpa, desses 5 primeiros artigos aqui da Constituição, tá? Então, quando a gente diz, né, que alle Menschen sind vor dem Gesetz, né, gleich, é, é exatamente então a resposta da questão anterior, da questão 17, tá? Então, agora nós temos a questão 18, tá? E a questão 18 trabalha exatamente o primeiro artigo, tá? Então, nós temos lá a dignidade do ser humano é intocável, tá? Então, é exatamente aí que está a nossa resposta, né? O que garante, né, o artigo número 1 da Constituição da República Federativa da Alemanha, tá? Então, está aqui, die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Está um pouquinho escrito de uma forma um pouco diferente, mas quer dizer exatamente a intocabilidade, tá, da dignidade humana. Não esquecendo, de novo, né, como eu comentei na questão anterior, às vezes, para nós, né, as alternativas parecem lógicas, óbvias, tá? Mas elas resumem conquistas, né? Conquistas não muito antigas dos cidadãos alemães, já que, né, vamos pegar de novo o período de 1933 a 1945, né, em que a dignidade humana foi simplesmente menosprezada, tá? Então, esse artigo número 1, né, ele tem uma ligação direta com esse período, tá? De 33 a 45, tá bom? Bom, então tá aí a resposta. Agora, as demais alternativas, né, também fazem parte, também são direitos básicos, tá? É, garantidos pela Constituição, mas não constam, né, no artigo 1º da Constituição alemã, tá? Então, das Recht auf Leben, direito à vida, tá? Religionsfreiheit, então, liberdade religiosa, e Meinungsfreiheit, liberdade de expressão, tá? Então, aqui nós temos alternativas positivas, tá? Mas, obviamente, a primeira se refere ao artigo número 1 da Constituição. Ok, pessoal. Então, terminamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, das 3 questões. Se você perdeu, né, alguma questão anterior, então, aproveite, clique aqui no card, tá? Vocês vão ter acesso às outras questões do nosso teste. Agora nós vamos clicar aqui, como sempre, em Nächste Aufgabe e vamos para a próxima questão aqui no nosso teste. Um abraço. Tschüss!